Quem tem razão? Bom, vamos lá, porque o fato que chama a atenção, o Machado está conosco aqui, também o Mário Sérgio e o deputado conosco, porque o que chama muito a atenção para nós foi exatamente este caso dos combustíveis, porque houve uma oferta do ministro Paulo Guedes em relação a isso, né, em relação à redução, à manutenção dessa isenção de impostos federais. Fernando Haddad teria aceitado no primeiro momento, Lula negou, Fernando Haddad disse que não queria mais justamente por uma determinação de Lula. Na sexta-feira veio Gleisi Hoffmann, que não tem nada a ver com o Ministério da Fazenda, diz que via com bons olhos. Bom, ficou em suspense, mas fato é que ia cair a isenção de impostos já no dia 31. Bom, ontem, no dia da posse... aliás, num gesto que eu confesso não consigo entender, Jean Paul Prats, que tem tudo para ser o próximo presidente da Petrobras, diz que foi um boato essa história de que não haveria mais isenção. Bom, boato não é, né? Foi uma atrapalhada do governo. Machado, eu vou começar contigo. Diante disso, já é uma crise dentro do Ministério da Fazenda, porque que autonomia terá Fernando Haddad diante desse caso? Porque a gente entende que Lula vai acompanhar de perto, mas muito mais de perto, sem muita autonomia técnica para o ministro da Fazenda. E a gente viu ingerência política de todo lado em relação à primeira grande história do Ministério da Fazenda. Olha, Piotr, eu não vou dizer que é uma primeira crise, mas surpresa nenhuma. Agora, em dezembro, houve um dia em que o Estado de São Paulo publicou uma matéria interna com o presidente do Conselho Federal de Economia, que fazia parte da equipe de transição, o Antônio Correia de Lacerda. E a chamada era, Lacerda avisa que no novo governo não vai haver posto Ipiranga. A política econômica vai ser negociada em grupo. No mesmo dia, a matéria de capa do Estado de São Paulo era o Lula dizendo: quem vai mandar na política econômica sou eu. Portanto, quer dizer, o que aconteceu agora no caso do combustível é uma reprodução daquilo que aconteceu nesse dia, agora em dezembro, no estado de São Paulo. Mário Sérgio Lepre, vamos olhar para o lado político, porque isso teve intervenção política, houve o que a gente pode chamar de ingerência política numa decisão que parecia muito técnica, até porque foi uma oferta de um ministro técnico, aliás, o ministro técnico do governo Bolsonaro. Na sua opinião, o que está acontecendo já no Ministério da Fazenda? Quando se diz muita gente discutindo um assunto desse tamanho, é porque o ministro da Fazenda não é tão forte a ponto de assumir essas responsabilidades e impor, obviamente, seu posicionamento técnico. Óbvio que sempre com a anuência do presidente, ele é só um assessor de primeiro escalão do presidente, ou esse muita gente mandando quer dizer que vai ter ingerência política sim? Boa tarde, Piotr. Boa tarde ao Machado. Boa tarde ao deputado Gilson Marques. Bom, Piotr, eu entendo assim, você tem um modelo, né, de política que foi adotado por esse governo, que é um modelo de política vinculado ao estatismo. Então, na verdade, esse grupo que se reúne, ele, de uma certa forma, a tendência é ir na direção de aumento do tamanho do Estado, é isso que a gente tem. Agora, como é um governo bastante inchado, e obviamente que você precisa alocar essas pessoas em vários espaços aí do governo, então a gente tem, sem dúvida alguma, muita gente em diversas áreas e, obviamente, você vai ter, sem dúvida alguma, pessoas dando opiniões, pessoas com visões mais políticas, que, obviamente, que visualizaram um erro grave. Porque qual erro grave? O erro grave foi não ter aceitado aquilo que o governo anterior fez, que era a edição de uma medida provisória para prorrogação das desonerações. Deixou-se que o assunto aparecesse, e quando o assunto aparece, ele aparece para o público. E o público, então não adianta esse diz que diz, o que foi feito, o que pega na política é exatamente aquilo que a percepção da coisa. Então, a gente já percebeu no final da semana passada que já estava sendo discutido aí pelo popular, que vai aumentar a gasolina, que vai aumentar o álcool, que vai aumentar o óleo diesel. Então, o erro é grave, o erro do governo aí ele foi, né, um erro político. Por quê? Porque você não pode deixar isso chegar ali na ponta. Por quê? Porque quando a coisa chega na voz popular, é porque, obviamente, você vai ter a ideia de que vai subir o combustível. Isso é muito ruim para o governo. Não deveria ter acontecido isso. Se aconteceu, a gente poderia usar aí a ideia de
incompetência, né? Isso que eu imagino, para não ter um adjetivo aí um pouco até mais desqualificador, né? Deputado Gilson Marques, vamos lá. Se a gente olhar para esse caso dos combustíveis, é muito simples, não é exatamente algo tão complicado assim. Sabia-se o tamanho da renúncia, sabia-se da proposta do governo, do ex-ministro da Economia, ou seja, do governo que deixou o poder. Isso foi comunicado à principal autoridade econômica do novo governo, foi negociado com antecedência. Para ter essa bateção de cabeça, o senhor acha que aconteceu o quê? Falta, digamos, critério, falta lógica, o que pensa realmente de economia, qual o plano de governo para a economia, porque parece que foi tudo feito de forma assodada. Não, para mim a resposta é um pouco mais simples, não é nada muito pensado. Na real, eu nem gosto de torcer muito sobre a opinião do Haddad ou da Glaze, porque no fim, torcer para o Coringa ou para o Charada, tanto faz. No longo prazo, eles querem destruir Gotham City. Então, o que acontece é uma autoproteção. Vamos lembrar aqui, o Prates é senador só até o dia 31 de janeiro. Então, ele precisava, um senador, de um cargo de relevância. Nada melhor do que ser presidente da Petrobras, e aí se alocou ele no cargo. Mas veja só, se ele assume o cargo, espero que não, porque o Conselho precisa aprovar, também tem uma discussão da lei das estatais, e sobe na sequência 70 centavos o preço do combustível, qual é o peso que vai sobre ele, novo presidente da Petrobras, e para o novo governo da República? Então, acho que a decisão foi muito mais política, de autoproteção, tanto do Prates, como do PT, como do próprio Lula. Muito provavelmente eles foram convencidos de que manter essa política de 60 dias, e nesses 60 dias pensar em alguma coisa mágica, que é o costume eles fazer, porque acham que o dinheiro dá em árvore, para alguma outra solução, que já tem algumas daqui para frente, para reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor final. Eu só vou insistir nesse fato, porque ele era muito simples de ser decidido. Eles viram uma reação negativa do mercado, já com o aumento dos combustíveis. Tá, por esse aspecto também vamos ser muito justos aqui, o dono do posto que está com esse combustível lá no tanque, ele já pagou o imposto mais baixo. Ele subiu agora por uma questão de expectativa. Mas, enfim, eles criaram esse ambiente ruim. Eu sempre digo aqui que a economia é feita de gente e vive de expectativa. Ou seja, a expectativa é que ia subir o imposto, bom, isso cria uma insegurança. Machado, de novo, se uma coisa tão simples quanto essa, eles primeiro precisaram ver uma reação negativa do mercado, da população, para tomar uma decisão, ou seja, tem plano de governo na economia, o novo governo ou não tem? Olha, Piotr, eu quero dizer que eu torço para o Brasil. Acima de tudo, eu sou brasileiro e quero que a coisa dê certo, mas eu vejo com muita preocupação. Você sabe que eu sou historiador, eu sou economista, mas sempre vinculado à parte da história econômica. E o que marca a história do Brasil é uma descontinuidade de políticas públicas que traz prejuízos assustadores. E o que eu estou vendo é que esse governo está vindo com uma pressa para mudar tudo. Para dizer, o que existia não serve, tem que ser tudo novo. E isso é preocupante, quer dizer, a gente já teve aí a medida de que reverte isso, reverte aquilo, a expectativa de voltar o imposto sindical, a ANA já perdeu, a Agência Nacional de Água já perdeu uma série de prerrogativas. Então, eu estou vendo uma série de iniciativas que têm por objetivo apenas negar o que estava sendo feito. E nem tudo que estava sendo feito é ruim, pelo contrário. Como você sabe, o país é um dos poucos que teve crescimento positivo, inflação controlada e assim por diante. Então, eu gostaria de ver medidas mais técnicas, eu gostaria de ver uma análise feita com base em mais realismo e não nessa ideia de o que era antes não serve e vamos mudar tudo. É assim que eu estou vendo a coisa e isso me preocupa muito. Quer ver, Machado? Vamos pegar um trecho aqui. Temos aí, Demestre, um trecho do que disse Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, hoje no discurso dele de posse. Exatamente um trechinho. Vamos lá, Mar. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. É nesse equilíbrio fino entre a ambição e a factibilidade que nós vamos exercer o nosso mandato em relação a todas as metas econômicas com as quais todos os que estão nessa sala estamos preocupados.
Bom, tem um outro trecho aqui também, porque durante essa posse ele voltou a falar sobre PIB e criticou a gestão econômica do governo Bolsonaro. Acompanhe. O custo, senhoras e senhores, é conhecido. 3% do produto interno bruto do Brasil foram gastos em aumento irresponsável de dispêndios e em renúncia fiscal. Estamos falando, portanto, de um rombo de cerca de 300 bilhões de reais provocados pela insanidade. O povo brasileiro que acompanhou a fase de transição de governo entende bem do que estamos falando e sabe que esses e outros erros do governo que se encerrou precisam ser corrigidos. Portanto, é o que faremos com a urgência devida desde o primeiro dia de governo. Nós não aceitaremos esse resultado primário previsto na atual lei orçamentária, que prevê absurdos 220 bilhões de déficit no orçamento de 2023. Aliás, ele falou também que sai um posto Ipiranga, numa referência a Paulo Guedes, e entra vários postos, uma rede de postos, que, convenhamos, soou como uma certa, parece inveja, né? Uma bobagem, uma discussão assim que não faz muito sentido. O Lepre, a gente viu aí, como disse o Machado, eles estão querendo reescrever uma série de coisas com uma pressa que, obviamente, traz uma sensação de insegurança jurídica. E eu me lembro, eu sempre gosto de repetir essa história aqui, cobrindo, por várias vezes eu já fiz isso na minha vida de repórter, seminários sobre investimento, participação, congressos sobre investimento externo no Brasil, e, óbvio, investidores estrangeiros participavam. E toda vez tinha um problema no dólar. Eu perguntava para eles, vocês estão preocupados com o câmbio? Eles diziam assim, não, eu estou preocupado com a insegurança jurídica. Câmbio eu faço hedge, o problema é insegurança jurídica. É mudar a regra no meio do jogo. Bom, o Machado citou alguns aí, inclusive quando se fala da ANA, Agência Nacional de Águas, nós estamos falando de saneamento básico, que foi um avanço gigantesco do último governo, porque a gente não tinha saneamento básico para a população como um todo e agora há uma promessa de isso melhorar bastante. Bom, o que a gente pode, digamos, tirar dessa manifestação de Fernando Haddad? O que será Fernando Haddad verdadeiramente no Ministério da Fazenda? Eu me lembro de quando ele fez a campanha do Lula, dele, né, em 2018, em que ele tinha a máscara do Lula, né? Essa é a imagem que eu tenho dele. Mas o que a gente percebeu aí no discurso de posse, Piotr, é o seguinte, veja, é um discurso muito mais político do que técnico. É um discurso muito mais para o passado do que para o futuro. Então isso é muito ruim. A impressão que a gente tem é que o governo ele nasce velho, ele nasce mofado. Por quê? Porque são ideias velhas, que não têm mais lugar no mundo moderno e que continuam sendo tratadas como se fossem novidades no ambiente atual. Então, o discurso de posse do ministro tem que ser um discurso propositivo, um discurso para o futuro. Mas como eles estão exatamente fazendo com que, imaginando que exista uma herança maldita, o que não é verdade. Você estava dizendo aí, nós tivemos várias conquistas, mudanças que não precisaram de reformas constitucionais, mas que foram significativas. O marco do saneamento é um deles, da liberdade econômica, muito, muito positivo. Então nós tivemos BR do Mar. Então tudo isso é um legado que você tem. Mas eles não gostam disso, Piotr. Eles gostam de Estado, eles gostam de tributo, eles gostam de muito dinheiro para distribuir para essa enorme máquina pública que a gente percebe inchada, totalmente fisiológica, tendo que colocar pessoas em vários cargos, em vários postos. Então é um governo que vem com negócios, é um governo que vem trazendo a política para exatamente distribuir o butim. Então isso é muito ruim e é por isso o discurso dele, um discurso muito ruim. Por quê? Porque, veja, é um cargo técnico que deveria ter sido, nesse discurso, ele deveria ter sido feito para o futuro e não ficar falando daquilo que foi feito e que foi feito e bem feito. É isso que a gente tem que dizer. Não há herança maldita, não. Pelo contrário, é uma herança bendita. Vamos ver o que esse mofo que está chegando agora vai fazer para o futuro. Vamos lá. Tem aqui já uma informação que a gasolina subiu e chegou a quase R$ 7,00 o litro no primeiro dia do ano no estado do Maranhão, que por acaso é terra de Flávio Dino, né, o ministro da Justiça.
De novo, economia feita de gente movida à expectativa. Deputado Gilson Max, só de uma coisa, eu vou insistir nesse caso. Era muito simples. Foi tudo negociado ou proposto com antecedência. Não precisava desse vai e volta. Pareceu até que o presidente Lula queria, deixa que depois eu edito uma medida provisória baixando os impostos ou isentando de impostos os combustíveis. Que daí, isso é vaidade política. Mas, enfim, as consequências já estão aí. Em que pese o fato, de novo, eu vou citar aqui, de que o que já estava no tanque do posto de gasolina foi com o imposto antigo. Mas gerou uma situação ruim no mercado. Governos precisam passar calma para o mercado, não gerar agitação no mercado. É interessante a sua fala, porque se tem uma coisa que eu aprendi em Brasília nesses 4 anos é que só tem uma coisa previsível, que tudo é imprevisível. E a fala do próprio Lula é de que cabe ao governo e não à estatal controlar preço. Ou seja, ele ou até alguém indicado por ele que sequer assumiu, a despeito de todo um conselho técnico, administrativo, pessoas preparadas que estão lá dia e noite entendendo como funciona, como não funciona, simplesmente por canetada, por achismo, por sequer sentar na cadeira, dizem o que vão fazer. Ele, inclusive, já revogou o ato que ia possibilitar, quem sabe, uma privatização da Petrobras e outras estatais. Hoje, caiu já 6% o valor das ações. Todas essas informações são precificadas e faz com que pessoas retirem o dinheiro das ações. Inclusive, o próprio Prats tem uma ideia aí de criar um fundo de estabilização que ele pega o valor dos dividendos, coloca nesse fundo, ou seja, o investidor não quer. Cria uma instabilidade gigantesca e o dinheiro sai do mercado. No fundo, o Lula e o Haddad, eles querem espoliar cada vez mais o dinheiro do investidor e do consumidor e trazer para o Estado. E acham que o Estado, gigantesco, vai conseguir resolver o problema da população e acaba trazendo um efeito no médio e longo prazo, justamente o contrário, infelizmente. Machado, eu vou pegar uma frase aí do deputado Gilson Max, que em Brasília que você aprende logo que tudo é imprevisível, é isso, né? A única previsão que você tem. Você tinha feito menção justamente a essa questão da insegurança jurídica, né? De as coisas serem mudadas tão rapidamente em que você, obviamente, não dialoga. O presidente do Brasil é só presidente do Brasil. O Brasil é maior do que o próprio presidente. Tanto que o Brasil é eterno, o presidente vem e passa, a cada 4 anos tem que passar por uma eleição. Diante do que disse o deputado e, digamos, dessa sanha do novo governo de querer mostrar e pôr a marca dele em tudo, a gente tem a preocupação aumenta em relação a qualquer possibilidade de estabilização, ou seja, de continuidade de recuperação da economia brasileira? De certa forma, sim, né, Piotr? Como você falou, a economia vive de expectativa. Expectativa não é tudo, mas é muita coisa na economia. E a expectativa depende da segurança dos agentes. E a segurança dos agentes depende de um mínimo de estabilidade das regras. Se a regra passa a ser a mudança de regra, isso gera o quê? Isso gera insegurança e não segurança jurídica. Então, é claro que é preocupante. Mário Sérgio, vamos lá, sobre exatamente essa questão. Quando você não tem previsibilidade, a primeira coisa que você faz é um investidor. Ou ele cobra muito caro para participar de alguma coisa, seja para comprar título de dívida, que também é um investidor, e ele vai querer um prêmio mais alto, é simples, com insegurança maior. É bom, isso faz parte. Qualquer um que vai fazer um carro, se você põe na mão de um jovem que nunca dirigiu, com 18 anos, 19 anos, o seguro é mais alto do que de um senhor com 50, 60 anos, 70 já com 30 anos de carta, que obviamente tem um outro comportamento à frente da direção. Até porque isso é uma questão estatística. Quando o governo impõe uma série digamos, insegurança jurídica, você também vai querer aumentar o seu prêmio. E o investidor que vai, para colocar o dinheiro e ficar aqui em investimento, também quer saber se a regra vai permanecer. Ou seja, coisas que estavam dando certo foram retiradas ou teve essa bateção de cabeça e não se sabe exatamente qual é o plano do governo. Isso é a fórmula para dar errado, lamentavelmente. Sem dúvida. Por quê? Porque, veja, todos esses investimentos que você vai ter aí, que vêm do novo modelo, né, do marco das ferrovias, etc., o investidor, quando está vendo isso que nós estamos acompanhando agora, ele vai aportar dinheiro, aportar recursos. Veja, aquela a desesperança.
Por quê? Porque você precisa ter a regulamentação correta, exatamente por quê? Porque o teu investimento é para o futuro. Então não é para daqui 1 ano, 2. Na verdade, é para muitos anos. Então tudo isso faz com que você, quando você vê essa mudança, essa insegurança, porque você não sabe exatamente para que lado vai, que é exatamente isso que a gente está vendo agora, não sabe se está indo para lá, a impressão que se tem é de que vai retroagir em tudo. Na economia é muito claro isso. Então, aquele que tinha, inclusive, Piotr, não só o grande investidor, o próprio pequeno investidor, aquele que ia comprar alguma coisa, ele já olha a expectativa e já pode, bom, será que farei isso? Sim. Ele muda, sem dúvida alguma, o seu cálculo. Na economia funciona assim, porque você é o agente. Então, não é só as grandes empresas, mas o pequeno agente também. Porque nessa situação, aquele que tem pouco para investir, mas que investe, ele também vai, mas e agora? O que será que farei? Então, já ouvi aí que tem até, inclusive, pessoal do agronegócio já demandando para Paraguai, Portugal. Então, por quê? Porque você perde a expectativa de que os rumos são aqueles adequados para a sociedade. O rumo adequado para a sociedade é o livre mercado, não tenha dúvida, o Estado não faz esse papel. Mas é o que a gente está vendo agora, é uma mudança. Entende-se nesse novo governo que quem faz as coisas é o Estado. Então quer arrecadar para distribuir. Daqui a pouco não tem onde arrecadar e vai distribuir aquilo que não tem. E aí, obviamente, é a pobreza distribuída para todo mundo, né? Deputado Gilson, vamos lá. Eu queria ouvi-lo porque boa parte dessas medidas tem que passar pelo Congresso Nacional. Estamos todos aqui com a informação, aliás, é uma informação de outubro ainda, que elegemos uma Câmara, sobretudo, mais à direita, mais conservadora, mais liberal do ponto de vista da economia. Bom, isso na teoria. A prática, a gente precisa aguardar a posse e a primeira votação. Mas boa parte também passa pelo Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista de garantir segurança nas operações, ou seja, que o governo não seja interventor demais, em que se garanta uma certa previsibilidade, qual é o papel que o senhor imagina que o Congresso vai ter e também o Supremo Tribunal Federal nessa nova gestão, levando-se em conta o passado recente? Eu não tenho boas notícias. Primeiro que é uma grande falácia achar que a maioria é liberal ou conservador. Nessa legislatura, que não acabou ainda, houve uma votação emblemática, foi a recriação do Ministério do Trabalho. Somente 21 votos contrários nessa legislatura. Recriação do Ministério do Trabalho. Então, nós temos verdadeiramente, no máximo, 21 parlamentares na Câmara Federal. Na nova legislatura, as pessoas dizem, foi 99 eleitos do PL. Muitos deles vão votar corriqueiramente com o novo governo. União Brasil é dito pela imprensa que é de direita. Como assim de direita? O Avante é dito de centro. O Avante do Janones é centro. Para mim é extrema esquerda. Então, o que eu quero dizer é de que no novo governo, com um Estado gigante, com inúmeros cargos à disposição, vai ser muito fácil convencer parlamentares que já são pródigos e perdulários a gastar mais. Sim. Porque esse é o incentivo demandado pelos eleitores. Mal sabe eles que quanto mais Estado e benefício você quer dele, mais você paga. Infelizmente, esse é o incentivo para que os parlamentares gastem mais. E gastar mais, o que significa? Significa cobrar mais. Nesse pedacinho do discurso do Haddad, ele diz que temos que acabar com os subsídios, temos que acabar com as desonerações, acabar com os descontos, enfim, o que ele está querendo dizer? De que ele quer arrancar ainda mais dinheiro do setor produtivo, muitas vezes de alimento, muitas vezes de medicamento, muitas vezes, enfim, de qualquer que seja a justificativa, para trazer esse recurso para o setor público. Sim. E aí eu pergunto, o setor público é feito por pessoas capacitadas e interessantes e suficientemente preparadas para fazer o bem comum? Infelizmente, eu não confio em nenhum político para gastar o meu dinheiro. Infelizmente, a população não pensa assim. Eu tenho mais 1 minuto e vou dividir, porque o deputado colocou um ponto muito importante, 30 segundos para o Machado e 30 para o Mário Sérgio. Vocês acreditam que o Congresso pode brecar essa sanha interventora do novo governo ou o Supremo Tribunal Federal, levando-se em conta que ele virou ativista político também? Machado.
Gostaria de acreditar, mas eu concordo plenamente com o deputado Gilson. A história mostra que o adesismo ao governo é muito maior do que o comportamento teoricamente racional. Mário Sérgio, por favor. Piotr, deputados gostam de dinheiro para gastar, gostam de levar dinheiro para as bases. Então, um Estado que traz isso para muitos, isso aí é uma vantagem significativa para as próximas eleições. Então, temos que estar com os olhos abertos. Eu vou ser um pouco mais otimista que os senhores aqui. Eu creio que teremos pelo menos uma pressão maior, seja das redes sociais, da população. Não sei se será, digamos, suficiente, mas... Deputado, obrigado pela gentileza. Machado, obrigado mais uma vez pela participação presencialmente aqui também. Mário Sérgio Lepre, obrigado mais uma vez. Boa tarde aos senhores.